Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 9, o caráter da revelação espírita, segunda parte. Essa é a aula de número 51. Bom, na aula passada, que foi a primeira parte sobre esse tema, o caráter da revelação espírita, nós vimos que os espíritos, eles dão as informações não num lugar só, não é? Eles não concentram todas as informações num local só. Eles diversificam, não é? Eles espalham as informações em vários locais, não é? Em vários países, em vários estados, não é? Com médiuns diferentes que não se conhecem, em grupos, em centros espíritas diferentes, digamos assim. Então, cada centro encontra nos outros o complemento que obtém e a coordenação de todos os ensinos parciais formaram a doutrina espírita. Então, é exatamente o que Kardec faz, não é? Kardec, ele começa a fazer perguntas, não é? Indagações aos espíritos, anota aquelas respostas que os espíritos dão, tá certo? Depois ele escreve a mesma pergunta e envia essas perguntas para vários centros, não é? Em outros estados, até em outros países, tá certo? E também de forma escrita, esses outros grupos enviam as respostas. Kardec dá uma lida, faz uma análise em todas as respostas, compila e equipara, não é, com a resposta que ele teve, ele próprio obteve dos espíritos. Então, daí, ele faz uma síntese e coloca para publicar o livro dos espíritos. Então, veja que nós vimos na aula passada que os espíritos eles têm essa técnica, né, digamos assim, de dar várias informações, não é, em locais diferentes, porque inclusive Kardec troca correspondência, né, com outros centros espíritas, com outros grupos mediúnicos, e passam a enviar também, não é, as informações que obtiveram em suas reuniões, e Kardec vai juntando isso tudo, compilando, não é, para poder elaborar a codificação espírita. Por quê? Porque a gente viu isso na aula passada, que se os espíritos colocassem tudo isso nas mãos de Kardec, digamos assim, por exemplo, né? A suspeita de equívoco, de fraude, né? De ilusão, de uma série de coisas que fosse, que denegrissem, né? Ou que atestassem a credibilidade das informações dos espíritos, iam ser bem maior, né? As possibilidades iam ser bem maiores. Então, como as informações vêm de locais diferentes, entre pessoas que não se conhecem, então fica mais difícil se aos incrédulos, não é, aos cépticos, afirmarem, dizer que aquilo dali é uma fraude, não é, que é uma ilusão, que, enfim, que a pessoa está hipnotizada, ou qualquer outro tipo de desculpa, não é, que essas pessoas inventam para desacreditar o espiritismo, tá certo? Então, Kardec, eu estou citando Kardec, né, mas essas informações, elas de uma forma mais específica, elas foram coordenadas, né, no caso, para a codificação do Espiritismo, analisadas por Allan Kardec, tá? A revelação espírita apoia-se em fatos e é progressiva, assimilando todas as doutrinas progressivas, desde que sejam verdades práticas. Ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Então, veja, nós já falamos aqui várias vezes em outras aulas que os princípios básicos, né, as doutrinas que o Espiritismo professa, como a doutrina da reencarnação, da comunicabilidade, da imortalidade da alma, dentre outras, não é nenhuma dessas doutrinas o Espiritismo criou ou inventou, não é? Essas doutrinas existem muito antes, muitos séculos, não é, antes do Espiritismo. Elas acompanham, não é, o processo evolutivo da raça humana aqui no nosso planeta, né, especificamente, e a doutrina espírita ela se baseia, ela assimila, não é, essas doutrinas que são chamadas de progressivas, desde que sejam verdades práticas, não é? Então, veja que a reencarnação, tem muitas pessoas que dizem, mas não existe possibilidade. A ciência até diz que não existe reencarnação, as doutrinas ortodoxas dizem que não tem reencarnação, mas nenhuma delas prova que não existe, não é? Não existe nenhuma prova, nem científica, nem religiosa, de que a reencarnação não existe. Mas, entretanto, existem provas, tá certo? No meio espírita, de experiências que comprovam a reencarnação. Alguém pode até dizer assim, mas a prova é dentro do espiritismo. Sim, porque os espíritas se interessam, não é, em pesquisar, em estudar a reencarnação,
E no diálogo que os espíritas têm com os espíritos, todos eles atestam e afirmam a reencarnação e dão provas, inclusive. Não é? Existem, inclusive, pesquisas no meio científico, mas que não é uma coisa oficial, né, de psicólogos, né, como Raymond Modd Jr., por exemplo, né, Edith Fiore, Elizabeth Kübler-Ross, né, que são psiquiatras, não é, estudiosos da mente, e que, inclusive, Raymond Modd Jr., ele tem vários livros, não é, onde ele trata de experiências comprovadas de pessoas que deram informações delas mesmas em vidas passadas e que ele próprio foi aos lugares, aos locais, conferir essas informações e ficou constatado que realmente essas pessoas tiveram reencarnações ali, aonde disseram, tá certo? Então, veja que mesmo que a ciência oficialmente ela não ateste a reencarnação, mas existem alguns cientistas que pesquisam a reencarnação, né? Existem vários, né? Eu citei só alguns aqui que são os mais conhecidos. Então, de certa forma, existe essa comprovação, tá certo? Além do que, a gente precisa considerar que sem a reencarnação não temos como entender a bondade e a justiça de Deus, porque sem a reencarnação a gente vai ter que afirmar que Deus ele tem privilégios, ele dá privilégios a uns em detrimento de outros, né? Que Deus ele não é imparcial, ele é parcial, ou seja, ele favorece a alguns em detrimento de outros, né? Então isso não é um procedimento de um pai. Aí eu sempre repito isso, né, quando eu falo na questão da paternidade de Deus. Se nós que somos totalmente imperfeitos, não somos parciais com os nossos filhos, ou seja, nós tratamos todos eles da mesma forma, por que é que Deus, que é perfeito, faria isso? Não tem sentido nenhum. É por isso que esse tipo de raciocínio, né, de análise que nós espíritas fazemos das coisas é o que traz a fé raciocinada. É você, poxa, é você refletir um pouco. Não precisa você ser espírita para você refletir. Você pode ser católico, você pode ser qualquer tipo você pode aderir a qualquer tipo de religião, mas que você pense, não é, nos dogmas, que você pense na doutrina, que você pense nas informações, nos ensinamentos que essas religiões lhe passam para que você possa racionalmente dizer assim, poxa, isso procede ou isso não procede. Então, o que diferencia nós que somos espíritas é exatamente essa capacidade que a gente tem, porque não é pelo fato de ser espírita, é porque todas as pessoas que são espíritas são pessoas que não se satisfazem com explicações dadas, né, acerca de Deus e das suas leis para conosco, nas suas doutrinas, porque não condizem com a realidade, não condizem com o intelecto do homem moderno, com o homem atual. Então, normalmente nós espíritas, nós queremos informações precisas, informações que, se não puderem ser comprovadas, né, cientificamente, mas que pelo menos satisfaçam a nossa intelectualidade, que satisfaçam, que não vão de encontro à razão, tá certo? Que não corroborem para que você se mantenha cego na sua fé. Essa é a característica básica de nós que somos espíritas. Então, o espiritismo ele caminha, né, lado a lado com a ciência. É por isso que Kardec, eu falei isso na aula passada, que Kardec disse, olha, se em algum momento a ciência comprovar, tá certo? Que em determinado ponto o espiritismo está equivocado, não siga esse ponto da doutrina espírita, siga o que a ciência está comprovando, porque quando a ciência comprova, não tem mais como discutir, como é o caso da ressurreição, por exemplo, que a ciência comprova que isso é impossível, não é? É impossível haver ressurreição depois que seu corpo se degenera totalmente, não é? Através da desencarnação ou da morte, como se diz comumente, não tem como você repor aqueles átomos ali que se desfizeram, não é? Que se desagregaram e que retornaram ao fluido universal, né, que retornaram ao universo. Então, aqueles mesmos átomos, aquelas mesmas moléculas se formarem para formar o mesmo corpo de novo, isso é cientificamente impossível. No entanto, algumas doutrinas insistem em que isso é possível, porque para Deus tudo é possível, né? Ou seja, Deus ele estabelece as suas leis, mas ele mesmo quebra essas leis. Então, veja, não há uma constância, né? Não há uma segurança, não há uma imutabilidade nas leis de Deus, não é? Então, Deus não pode ser dessa forma, né? A criação de Deus é imutável, as leis divinas são imutáveis, tá certo? Então, não tem como Deus desrespeitar uma própria lei que ele próprio criou. Então, é por isso que a doutrina espírita ela se diferencia das outras doutrinas, porque ela leva você ao raciocínio lógico. Não é preciso você ser inteligente, não é preciso você ter uma inteligência
superior, ser um cientista, ser um Einstein, nada disso. Basta você refletir um pouco, não é? O bom senso. O bom senso é o grande mediador para que você possa analisar e refletir sobre determinados conceitos, determinadas informações, não é? Que a religião nos passa. Então, se você quer ser um religioso de fé cega, crer por crer, né, e engolir, goela adentro, como se diz de forma figurada, todos esses conceitos, todas essas informações que passam para você, ótimo. Então você está no lugar certo, se você está na sua religião que faz isso com você. Mas se você vem para o espiritismo, você realmente vai aprender a raciocinar, não é? E você vai aprender a raciocinar. Na verdade, você vai exercer o seu direito de raciocínio, né? De você poder analisar e ver o que procede de acordo com o seu conhecimento, né? De acordo com a sua posição de pensar o que procede e o que não procede, tá certo? Desculpa. A revelação espírita tem duplo caráter, divino e científico. Acho que eu me engasguei um pouco. A revelação espírita tem duplo caráter, divino e científico. Divina a sua origem, pela iniciativa dos espíritos, e científica a sua elaboração, fruto do trabalho do homem. Então, a parte divina da doutrina espírita é exatamente o planejamento, né, que Jesus faz, né, para, junto com uma equipe de espíritos superiores, trazer essas informações no momento certo, na época certa. Então, essa é a parte divina do espiritismo. E a parte humana é exatamente o trabalho, não é? A elaboração, o estudo que se faz acerca dessas informações que os espíritos dão para se elaborar um corpo doutrinário. Então, essa seria a parte humana, que seria a parte científica, tá? A revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica. Nós vimos na aula passada que, na época, na história da humanidade, três grandes revelações, três grandes, não é? Revelações ocorreram. A primeira foi com Moisés, aí vem o Cristo, né? Quase 2000 anos depois, que sucede a essa revelação de Moisés, onde Jesus vem trazer, não é? No tempo hábil, digamos assim, não é? No tempo que os homens tinham condições de raciocinar melhor do que na época de Moisés, vem apresentar um Deus mais justo, não é? Um Deus mais bondoso, um Deus Pai. Não é por isso que Jesus sempre trata Deus como Pai, que é para ensinar a todos nós que Deus não é aquela criatura isolada, não é que é inacessível de forma nenhuma, tá certo? Ele é o Pai que está bem próximo de nós, que nos ama e que cuida de nós, que cuida dos seus filhos. E o Espiritismo ele vem suceder a revelação do Cristo, a revelação cristã, mas suceder porque o Espiritismo, na verdade, é a terceira revelação programada e projetada por Jesus, não é? Quando ele promete enviar o Consolador, e Jesus, ele próprio, preside, não é? Esse grupo de espíritos que vem trazer essas informações, esses ensinamentos, e que formam o corpo doutrinário do Espiritismo, tá certo? Quando vocês começarem a ler as obras básicas, vocês vão ver que existe a coordenação dos espíritos, não é? Do grupo de espíritos que, que, que dialogam com Kardec, não é? Que se comunicam com Allan Kardec nas reuniões mediúnicas. Esse grupo de espíritos é liderado por um espírito chamado Espírito de Verdade. Então, esse Espírito de Verdade nada mais é do que o Cristo, não é? Que não se anuncia como Jesus, porque isso iria trazer complicações, principalmente para Allan Kardec, tá certo? Então, ele se utiliza do pseudônimo o Espírito de Verdade, mas é ele que lidera, inclusive ele dá algumas informações diretamente a Kardec, tá certo? Mas sem se revelar como Jesus. E, e, e é ele que planeja, ele que organizou isso, não é? Como ele, repito, como ele havia prometido, para trazer esse consolador, não é? Que é o Espiritismo. A nova revelação manifesta-se fora e acima das igrejas. Seu ensino dirige-se a todas as raças da Terra. Por toda parte, os espíritos proclamam os princípios em que ela se apoia. Então, é como a gente falou, não é? Em todos os locais do mundo existem comunicações, interações, manifestações dos espíritos, não é? E todos eles dão ensinamentos, não é? Dão informações, porque a doutrina espírita, o planejamento da doutrina espírita, ela é para se dirigir a todas as raças do planeta Terra. Ninguém pode ficar, digamos assim, entre aspas, dono, não é, do conhecimento espírita, não é? Ele é difundido, divulgado
em todas as raças, no mundo inteiro, não é? Independente de qualquer coisa. É a revelação dos tempos preditos. Todos os ensinos do passado, parciais, restritos, limitados na ação que exerciam, são, por essa revelação, que é o Espiritismo, ultrapassados e envolvidos. O Espiritismo reúne os materiais acumulados, solidifica-os para formar um vasto edifício em que o pensamento, a vontade, possa expandir-se. Então, o que é que o Espiritismo faz? Ele pega todas essas doutrinas do passado, não é? Que na época eram restritos e limitados pela própria condição que a humanidade vivia naquela época, primeiro pelas limitações intelectuais, não é? Segundo pelas opressões, não é, que as religiões tradicionais faziam, não é? A gente viu a história da Inquisição, uma série de coisas, e que como era complicado você professar que você não era católico, era muito complicado, né? Você ia pôr em risco, inclusive, a sua vida, não é? Então veja que a humanidade, infelizmente, chegou e se brincar, existem alguns casos isolados de pessoas que são tão fanáticas que querem agredir você, não é? Que querem forçar você a mudar a sua opinião, porque só a dele é que está correta, não é? A gente vê muito isso, esse fanatismo, né? Principalmente, infelizmente, eu não sei porquê, mas principalmente dentro do meio do protestantismo, né? E a gente observa que esses adeptos, né, da igreja evangélica, eles são mais fanáticos e são eles que pressionam mais, são eles que perseguem mais, né, no lugar de eles exercerem os ensinamentos de Jesus, né, como eles falam tanto, que é amar a Deus e amar a teu próximo. Então, como é que você pode amar o próximo se você vive perseguindo o próximo, se você vive combatendo o próximo simplesmente porque ele pensa diferente de você, né? Ele é seu irmão, ele não é obrigado a pensar igual a você. Até dentro da sua casa você tem dois, três, quatro irmãos que pensam diferente de você e nem por isso eles deixam de ser seus irmãos, né? Mas infelizmente as pessoas é como Jesus disse, né? As pessoas creem mais pelos lábios, não é, do que pelo lado moral, pelo lado espiritual, tá certo? Então, o espiritismo ele pega essas doutrinas, esses conhecimentos, não é? E ele acumula isso daí, como ele acumulou para os princípios básicos, assimilou isso e estuda detalhadamente. Não é porque o Espiritismo modificou nada, muito pelo contrário, né? Ele só veio estudar esses aspectos, né, esses pontos, tá? Que eram limitados, repito, na época, e através de um estudo aprofundado desses pontos, né, dessa matéria que ele acumula, né, desses materiais, ele desenvolve o seu corpo doutrinário. É isso que o Espiritismo faz, tá? Então, todas essas revelações concordam e se unem para constatar uma filosofia admirável. Por isso, o Espiritismo não dogmatiza nem se imobiliza. Então, veja, o Espiritismo não cria nenhum dogma. Ele nem criou, né, já eu repito, eu vou repetir isso inúmeras vezes em todas as aulas. O Espiritismo não criou nenhum dessas doutrinas. Não criou nenhum desses pontos em que ele se alicerça, tá? Então, não existe dogma. E ele não se imobiliza, ou seja, ele não fica estancado naquilo dali, tá certo? Não, é aquilo e pronto, e a doutrina vai ficar estanque ali, parada, não é? Estagnada naqueles pontos ali, mesmo que a ciência venha dizer que aqueles pontos ali não têm fundamento. Pelo contrário, não é? O espiritismo é progressivo, como os próprios espíritos, como está dizendo aqui, e não alimenta pretensão alguma à infalibilidade. Então, todas as pessoas, não é, que dizem eu sou infalível, eu jamais vou errar, essa pessoa a gente já não pode ter uma credibilidade nela, porque ela já está indo de encontro à natureza humana, que é de errar. Não é? Através dos erros que a gente aprende a fazer o certo. Né? Então, é impossível não errar. Na nossa condição evolutiva, é impossível não errar. Então, o espiritismo, ele anda lado a lado com esse progresso, não é? É progressivo como os próprios espíritos, assim como está dizendo aqui o texto. Então, ele não pode alimentar essa pretensão de que só ele está certo, só ele é dono da verdade, não é? E que ele é infalível. Muito pelo contrário, o espiritismo estará sempre se adaptando às descobertas, não é? Ele andará sempre lado a lado com as descobertas e comprovações científicas. Infelizmente, as outras doutrinas não fazem isso. O espiritismo se desenvolve e completa à medida que, com a experiência, se efetua o progresso nas duas humanidades, a da Terra e a do espaço.
Então, veja que a medida, é por isso que eu digo sempre, quem já leu as obras básicas, não é? Quem já estudou as obras básicas, pelo menos uma vez por ano, repita isso. Por quê? Porque a cada dia você vai ganhando mais experiências de vida, você vai vendo as coisas de modo diferente, não é? Porque a gente pensa de acordo com as referências acumuladas que a gente tem de experiências de vida. Então, esse conjunto de experiências, de visões, de percepções que a gente tem da realidade é que formam o nosso pensamento, o nosso caráter. Então, quanto mais experiência, quanto mais referências, não é? Quanto mais momentos se vive, mais você aumenta o seu cabedal de conhecimentos. E aumentando o cabedal de conhecimentos, você, consequentemente, vai mudando, né, alguns aspectos, alguns pontos de vista que você tem, que você tinha anteriormente, tá certo? Então, o Espiritismo ele vai sempre acompanhar, é por isso que ele não é estanque, não é? Então, à medida que os encarnados e os desencarnados vão evoluindo, o Espiritismo vai consolidando outras informações, trazendo novas informações e vai reafirmando, né, de uma forma mais lógica ainda, não é? Graças à evolução, de uma forma mais lógica ainda, os ensinamentos que já foram ministrados. O ensino dos espíritos, por toda a parte, nos mostra a unidade de lei e substância. Em virtude dessa unidade, reinam na obra eterna a ordem e a harmonia. Então, é aquilo que eu falei, Deus criou o universo, não é? Deus estabeleceu leis imutáveis. Essas leis são imutáveis. São leis flexíveis, não é uma coisa rígida, ou você faz ou você se dá mal, não é assim, não é que Deus pensa, né? Deus não funciona dessa forma. As leis são flexíveis, não é? Você pode se movimentar à vontade dentro das leis, mas nunca você pode ultrapassar os limites da lei, tá certo? E nem nunca você pode derrogar nenhuma lei, nem você contradizer nenhuma lei, nem você ir de encontro a nenhuma lei, porque quando você tenta fazer isso, o nome disso é fazer o mal. Todas as vezes que você faz o mal, a própria lei se encarrega de fazer com que você retorne ao seu ponto, né, de insignificância, tá certo? Porque nós somos insignificantes diante de Deus, e a gente responde pelos atos. Então, veja, Deus não castiga ninguém. Nós tentamos transgredir as leis divinas e, nessa transgressão, a gente mesmo, entre aspas, opta por se punir. Então, a correção, o castigo é nós mesmos que imputamos a nós mesmos, né? É a consciência. É como os espíritos dizem, não existe um tribunal, né, que quando a gente desencarnar, existe um tribunal lá presidido por Jesus, por Deus, né, e por outros espíritos que vão julgar os nossos atos. Não existe isso. Ninguém vai ser julgado por tribunal nenhum, pessoal. Nenhum. Quem vai julgar a gente é a nossa consciência, porque quando a gente desencarnar, a gente vai estar livre da influência do elemento material, do nosso cérebro físico, que é extremamente limitado. Limitado. E ele tem essa vantagem de ser limitado, porque ele não ele não permite que a nossa consciência se expanda de uma forma maior, porque senão a gente ia se lembrar dos erros cometidos no passado, não é? E a gente não ia ter uma vida sossegada. É por isso também que a cada reencarnação vem o esquecimento, mas é um esquecimento temporário. Então, isso não é um esquecimento definitivo, não. Quando a gente desencarnar, que se readaptar de novo ao mundo espiritual, esses conhecimentos gradativamente, não é? E de acordo com a necessidade, eles vão voltando. Mas as experiências que a gente fez nessa atual reencarnação que a gente viveu, a gente vai ter consciência delas sim, não é? E agora, como o cérebro espiritual, ele tem um potencial muito maior do que o cérebro físico, que é limitado, aí os sentimentos, não é, as dores são mais profundas. Então, é por isso que quem faz o julgamento dos nossos atos somos nós. Somos nós que vamos sentir a dor, não é, ou a alegria, dependendo do que a gente tenha feito, tá certo? Então, voltando aqui para esse item aqui, da uniformidade, né, da unidade em que essas leis são criadas, Deus gerencia tudo isso, é uma lei única, né? A lei é o próprio Deus, não é? Então, Deus, como é perfeito, tudo na sua obra tem que ser perfeito, não existe nada imperfeito na obra de Deus, tá certo? Nós temos o livre-arbítrio para se movimentar dentro da lei divina, mas nós nunca ultrapassaremos esses limites, não é? É como se você tivesse uma casa enorme e você separasse um quarto e dissesse para os seus filhos, ó, esse quarto é de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá aqui a mobília, os brinquedos e tal. Agora, se vocês quiserem manter o quarto desarrumado, bagunçado, né?
quebrar os brinquedos, isso é problema de vocês. O quarto é seu. Então, veja, quando a criança está dentro daquele quarto, aquele mundo é dela, né? Ela acha que pode fazer tudo e que o mundo todo pertence a ela, mas, na verdade, o que pertence a ela não é a casa toda, é só um compartimento, é só é só o quarto, é só aquele local ali, né? Então, o que eles fizerem ali dentro do quarto não vai afetar a estrutura da casa inteira. Então, a casa inteira, né, nessa analogia que eu estou fazendo bem simplória, a casa inteira representa o universo. E a gente tem um bocadinho de espaço que a gente acha que é o universo inteiro, mas aquilo é só um espaço limitado, onde a gente pode agir a bel prazer, tá certo? Fazer o que a gente quiser. Mas a gente nunca vai afetar o espaço maior que é o universo, tá certo? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, muita paz para todos.